olha que coisa mais linda. Eu tô aqui na casa da minha irmã, aqui em Guapimirim, Parada Modelo, e eu tive que vir mostrar essas belezuras pra vocês. Vamos falar com ela pra ela poder mostrar mais de pertinho e conhecer essas plantinhas? Bora lá! Vocês, eu estou aqui com a minha irmã Mariana. Olá! Hoje eu vim pra Guapimirim e agora eu tô conhecendo um pouquinho mais aqui também do jardim dela, que eu cheguei aqui e fiquei chocada com tanta planta que essa mulher tem. Mas é uma planta, gente, muito fofa, muito linda e são muitas e diferenciadas. Cada uma tem um modelinho diferente. Que demais! E uma coisa mais linda do que a outra. E ela todo santo dia cuida dessas plantas. Como filha, tem que ter noção como é o mimo. Pra mim poder fazer esse vídeo aqui, gente, quase perdi o sol. Porque foi difícil escolher ela pra poder mostrar aqui as categorias que ela tem em casa. Porque são muitas. Foi muito difícil, gente. A gente não tem filho preferido. Não tem. Mas é muito fofo, gente. Olha só. Como é que você consegue, cara? Ela já vem com esse formato ou você poda? Como é que é? Então, primeiro, você pode comprar a planta com uma circunferência grande ou pequena. Isso vai depender do tamanho, enfim, que você encontrar. Mas aí o preço também vai aumentando de acordo com o tamanho da planta. Mas assim, não quer dizer que você também não pode comprar uma planta, por exemplo, aqui num potinho 6, entendeu? E fazer com que, conforme você vai cultivando ela cresça. É claro que tem espécies que elas só alcançam um determinado diâmetro. Outras já alcançam diâmetros maiores. Aqui, por exemplo, eu tenho a Echeveria gila, que ela até não tá tão bonita, porque ela é bem grande, né? Ela é bem espaçosa. Bem grande, vocês podem perceber pelo tamanho da minha mão aqui. Só que assim, ela tá meio tortinha, tá vendo? Porque ela estava guardada na minha varanda, porque o sol está muito quente. E eu não protegi as plantas com sombrite. Então, o correto para que as plantas não cozinhem com o calor, né, do verão, é que você tem um sombrite protegendo. E aqui na área onde eu moro, é muito quente. Então, para evitar que as plantas cozinhem, eu resguardei. Então, ela tá meio tortinha assim, porque a planta, ela tem fototropismo positivo, que cresce em direção à luz do sol. Então, ela ficou no formatinho procurando essa luz do sol. A Echeveria gila é uma espécie de suculenta que gosta muito de sol. Ela precisa de sol, uma quantidade de sol bem grande para poder crescer bonito. Ah, agora eu entendi! Então ela gosta de sol, hein? Poxa. Gente, e essa daqui? Gente, ela falou que isso aqui é a orelha de Shrek, Fiona. Orelha da Fiona de Shrek. Não, é que acontece. O que acontece, pessoal? Aqui a gente está falando alguns nomes. Tem nome científico, né? O nome das espécies em si, tem o nome popular, que foi o que ela acabou de citar aqui, a orelha de Shrek e tal. Esse daqui já não vai ser a orelha de Shrek. Essa aqui é uma variação da espécie da crassula ovata. E essa crassula, ela é um pouco mais compridinha. Ó, observem que ela é bem comprida. Então essa crassula nós a chamamos de ladyfingers, tá? A orelha de Shrek, ela já vai ter uma estrutura mais gordinha e a pontinha dela... Acho que é essa aqui, né? Então, essa daqui já é a orelha de Fiona. Olha, tem a orelha Deixa da eu pegar Fiona. aqui, gente, que eu não coloquei a orelha de Shrek, peraí. Potinho 6 aqui, porque a outra orelha tá em outro lugar. Tem ela pequenininha também. Olha só, como ela é... Olha a diferença. Ela é mais comprida, porém essa região aqui na pontinha, ela não tem uma fundura muito específica, não é tão fina. Ela é gordinha, estão vendo? E aqui
ela tem uma posição nas pontas mais baulada, assim. Diferente. Muito igual, tô chocada. Ó, muito igual. Diferente dessa. Olha, observem só como é que a maioria deles são fininhos. Olha só a espessura. Olha a diferença da espessura aqui. Como é fina. Observem que alguns até fazem esse formato aqui, ó. Mais aberto. Diferente da orelha de Shrek. E essa daqui que a Bia tá comentando, que ela achou igual, essa daqui já é a orelha de Fiona. Olha a diferença, gente. Ela é maior, ela é mais comprida. Observem que ela tem aqui na parte de cima uma boquinha maior, né? Mais tortinha. Olha aqui o tamanho, olha, dessa aberturinha. Então, nós temos aqui uma variação E elas gostam de de uma sol? mesma espécie. Gostam de sol e também ficam muito bem à meia sombra. Quando a gente fala de meia sombra, pessoal, a gente não quer dizer que a planta fica literalmente na sombra. É porque plantas de meia sombra são aquelas que pegam poucas horas de sol. Elas recebem a luz do sol, mas é aquela concentração de radiação um pouco menor, como nas primeiras horas do dia, tá? Então essa planta aqui especificamente, a orelha de Shrek, ela fica bem, tanto em meia sombra quanto em muitas horas de sol. Aí dependendo de como for, a quantidade de radiação que ela receber, ela vai ter uma coloração mais diferenciada, vai ficar um pouco mais colorida. Então, como eu mostrei pra vocês, a orelha de Fiona, como eu a resguardei, ela tá pegando pouco sol, ela tá bem verdinha. Agora, olha só a orelha de Shrek, como é que está bem mais, ó, tem até as pontinhas mais vermelhinhas, estão vendo? E essas meia rosadas, por que elas são diferentes das outras? Então, isso tem a ver com a espécie mesmo da planta, tá? E com o fato dela receber um estresse. Chega! O estresse, quando a gente se refere a estresse no cultivo, pode ser a quantidade de luz que a planta está recebendo, se é pouco ou se é bastante. Pode também estar relacionado com a falta de nutrientes, ou seja, com pouca nutrição no solo, que aí nesse caso você utiliza um adubo específico para ela. Se ela tem bastante nutriente, ela não se estressa tanto, então ela não demonstra muita coloração. Da mesma forma a rega. Se você rega bastante, logo ela não vai ter um estresse hídrico suficiente para deixá-la colorida. Eu sou um tipo de pessoa que tenho dificuldade de regar minhas plantas. Não é à toa que vocês podem perceber que a maioria são suculentas. Um dia com mais calma, de repente num outro vídeo eu conto como que eu cheguei a cultivar essas plantinhas. Tem alguma tua preferida? Como eu disse, não temos filhos preferidos por aqui. Não! Acho que tanto as mais simples, né, que eu digo assim, simples no sentido de que são mais encontradas, a planta tem a sua característica que a diferencia, assim como nós seres humanos, nós somos pessoas individuais, peculiares, né, cada um com sua característica, então nós não devemos menosprezar uns aos outros e muito menos aqui as criações de Deus. Aleluia! Aqui, como a minha irmã acabou de falar, né, sobre a coloração, olha só a diferença. Essa daqui eu tenho uma Debbie, que é uma suculenta bem, não sei se a imagem vai fazer jus à coloração que ela está, mas ela é linda. Mas olha só esse pequeno agrupamento de Colorata Ice. Olha a diferença da cor. Ela é uma planta totalmente diferente, suculenta também, mas é uma outra espécie. Aqui eu tenho também meio rosada a Echeveria pollux. Olha como é que ela é linda, gente. Ela é bem firme, bem durinha. Então a gente vai ter uma variação bem legal aqui. Aqui eu tenho, por exemplo, a Super Primavera, que é bem rosinha. Olha o tamanhozinho. De acordo com o meu dedo, o tamanhozinho dela. Ela é bem pequenininha. Então, cada planta tem uma forma. Observem que aqui eu tenho a Gila. Gila não, gente. Ai, meu Deus, que Gila? Laui. Essa daqui é Echeveria Laui.
ela já é mais rara. Ela já é mais parece difícil, gelo. um pouquinho. Porque ela tem bastante pruína. E o que é pruína? É esse pozinho branco que fica em cima, que a gente deve tomar cuidado para tocar, para não tirar. Essa daqui é uma proteção natural que a planta adquiriu com o tempo, enfim, né? Para conseguir sobreviver num ambiente com bastante sol. É o né? protetor solar dela, gente. Exatamente, por isso que não é legal você retirar. Eu vou aqui mostrar para vocês o caso de uma planta bem comum que a gente encontra no supermercado, que é a paraguaiense. Essa daqui, ela é, para quem quiser cultivar, iniciar no cultivo, ela é ótima. Ela não é aquela planta que vai morrer logo, que vai fazer você se sentir mal. Tá bom. Ah, aquela que tá começando ainda, né, a cuidar. Então, E exatamente. ela é cara pra comprar? Não, pelo contrário. Essa planta aqui, por exemplo, você consegue encontrar em supermercado por um preço bem em conta. Tem lugares que você consegue encontrar por R$ 2,50. Uau! Tá? É bem barato, um preço bem, assim, singelo, bem legal. E se vocês analisarem aqui, observarem, essa plantinha, ela também tem pruína. Então, olha, quando eu passo o meu dedo aqui, ó, observe que aqui ela tá com pruína, ó. Mas quando eu passo o meu dedo, ó, saiu a pruína. Não sei se tá dando pra ver tão legal assim. Deixa eu ver se eu consigo focar aqui melhor. Ó, aqui tá com pruína. Ó, já saiu a pruína, tá vendo? Tirou. Tirei a pruína. E a planta não produz novamente naquele lugar. Então, por isso que é interessante que você não tire a pruína da planta. Porque se você passar o dedo, tirar a pruína dela, ela vai perder aquela proteção naquela área. Ela Não só tire a maquiagem não da tire. planta, pô. Isso, por favor, Poxa. deixa ela com base. Adorei. Olha essa que bonitinho. Ela é meio coralzinha. Olha só, gente, aí é como eu disse pra vocês. Olha só como está o substrato dessa planta. O substrato está super seco, então eu deixo elas morrerem de sede mesmo, pra conseguir adquirir essa coloração diferenciada. Esse daqui é um Nussbaumeriano. E ele tem essa característica de, com o estresse, adquirir essa coloração mais assim, nas pontinhas meio acobreada, alaranjada. O estresse está presente, né? Isso, ó. Essa daqui, por exemplo, é a Echeveria súpia. Olha Falou em língua, como que é. A Echeveria súpia, ela é um tipo de Echeveria que, assim, as Echeverias, pessoal, é uma parte, é uma classificação de plantas das suculentas, que são plantas que gostam do verão, gostam da primavera e do verão, gostam do sol. E elas têm esse formato de roseta. Nossa, mas essa aí pegou por lá todo, hein? Não, roseta. Então aqui, ó, eu mostro pra vocês, ó, roseta. Por mais que elas sejam diferentes, ó, essa daqui é a Echeveria lotus. Roseta. Olha o formato da folha que interessante, a da Echeveria ela é lotus, coisa linda, né? Ela é bolhadinha. Ela é fundinha, ó. Aí tem pruína também, então tem que tomar cuidado para não ficar tocando muito. Então aqui são Echeverias. Essa daqui, por exemplo, é a Echeveria lia. Olha que linda. Echeveria lia. Ela já é mais comprida, né? Isso, as folhas já são mais puxadinhas, um pouco bem diferente. Ela é bem durinha, gente, bem firme. E elas têm esse formato mesmo de roseta. Essa daqui que eu mostrei pra vocês, que é a Echeveria súpia, ela também tem um formato de roseta, observem só. Mas é bem miudinha. Sendo que ela já é uma plantinha pequenininha. Observem que ela tá bem estressada, então ela tá bem fechadinha. Já estamos entrando aqui no período de dormência delas também. Porque as Echeverias, elas diminuem o seu desenvolvimento no período do outono e inverno. Então a gente chama esse período de dormência. Então a Echeveria súpia é um tipo de Echeveria que se desenvolve em forma de arvorezinha, de arvoreta. Então eu tenho algumas aqui que são assim, que tem esse formatinho de arvoreta que eu particularmente eu amo arvoreta. É a Echeveria lia. Olha lá, ó, formato de roseta, tá vendo, ó? Ela é linda também, lindíssima também, cheinha de pruína, bem grandona. E tá com haste floral, e na pontinha da haste floral, olha aqui uma mudinha. Que lindo. Ela já vai brotando outra.
Aqui a florzinha dela. Que gracinha. Sim. Então ela se expande? Então, aí aqui ela pode oferecer brotações, como nesse caso aqui na pontinha. Ou você pode também fazer uma fecundação. De que maneira? Que a gente já chama já de polinização. A polinização é que você vai, ou seja, você vai fazer isso com a planta, não é uma coisa que é natural. Não for uma abelhinha, né? Enfim, uma borboleta ou qualquer outro inseto que polinizou. É você que pode fazer esse tipo de trabalho. Você pode pegar um pincelzinho e fazer aqui, né, a coletagem do pólen, inserir em outra parte da planta, nesse caso da flor, para poder fazer a reprodução. Aí aqui, como as suculentas, elas pertencem ao grupo de plantas das angiospermas, ou seja, que possuem frutos e flores, essas plantas, elas desenvolvem esses frutos e esses frutos dão sementes, né? Consequentemente dão sementes. Então você pode também reproduzir essa planta através das sementes, que aí já vai ser, né, a germinação e tudo, que é interessante. Então você pode que nesse caso não depois você edita, porque o YouTube pode... Enfim, você faz a poda, né? Porque a palavra é forte, às vezes não sai. Então a poda da planta, você pode tirar aqui, fazer a poda aqui. Isso aqui já é a mudinha, já formadinha. Ou você pode também podar a cabeça. Acho que não vai ter problema falar. Podar a cabeça da planta e no próprio caule começa a desenvolver outras mudas. Tem suculenta que também se desenvolve através da folha, pessoal. E aí, se tivermos tempo, eu gostaria de mostrar para vocês também umas folhinhas aqui. Você planta elas com terra comum, mas também tu coloca esses negócios assim, ó. Tá vendo, olha? Eu vi que todo vasinho teu tem isso aqui, ó. Acho que é carvão com mais algumas coisas. O que é necessário? O que acontece? Olha, pessoal, essa daqui, ó, é uma crássula. Ai, meu pai. Crássula Capitella capifare variegata. Essa daqui. Tá, pessoal? Meu Deus. Olha a coloração dela, tá? Assim que ela tá bem estressada. Com relação ao substrato utilizado, não é um substrato que a gente utiliza pra gente plantar folhagem, tá? É diferente. Ele precisa ser bem drenável, porque a suculenta, ela é uma planta que ela gosta de água, mas ela não gosta de solo encharcado. Sabia não? Então, todo substrato que manter a terra, né, ou seja, o solo que ela estiver úmido, vai ser prejudicial para ela. Então, o substrato precisa ser bem drenável para que a água entre e saia pelos furos do vaso. Sempre a suculenta tem que ter, tem que estar em um vaso com furos, tá? Ó, aqui, por exemplo, ó, eu tive que fazer um furinho aqui embaixo, já é o suficiente porque eu... E é louça, né? É bem isso. Outra coisa, gente, as pessoas pensam que tem que ficar plantando em vaso específico. Se vocês olharem aqui, eu tenho vasos de tudo quanto é tipo. Acabei de mostrar aqui plantas que estão plantadas em pote de sorvete. Tá? E se vocês não viram decorado de latinha de ervilha? Pois é, pote transparente. Então varia, assim como tem também aqui de plástico, como eu já mostrei pra vocês, né? Aqueles que a gente compra, ó. Uma louçazinha bem bonita. Ah, bonita louça. E lata. Essa daqui é bem comum também você encontrar. Olha como é que ela tá bem estressadinha, por isso as pontinhas vermelhinhas, ó. Essa daqui já é a Pachyphyton compactum, que é a planta diamante. A gente conhece como diamante por causa desse formato dela. Esses risquinhos bem bonitos que lembram um pouco diamante. Que demais! Então, pessoal, não sei se a imagem tá fazendo jus à beleza delas, mas elas são lindas. Eu acredito que quem conhece suculenta sabe que elas são bonitas. Eu vou pegar aqui rapidinho só uma folhinha já com mudinha pra vocês verem como que é. Gente, é muita planta. Vocês não têm noção. Mas é lindo. Olha isso pra decorar a casa. Acho isso muito chique, sério. Olha só, aqui eu tenho uma planta
Faz um vídeo. Vivendo a vida dela de boa pra pegar, fazer o que? Então, ó, essa daqui, pessoal, é uma Echeveria também, topsy-turvy. Olha o tamanho que era a folha dela. A folha já secou até. Eu já posso aqui retirar essa folha e já plantá-la, porque ela tá com raiz. Tá vendo? Ai, que bonitinha. E ela já tá dando pra colocar em um potinho 6, um potinho como esse daqui, ó, tá? Eu já posso colocar ele aqui. Então, só que demora um pouco. Essa daqui ela é uma planta que se desenvolve bem rápido, tá? Tem plantas que a gente coloca para fazer muda de folha que demora muito para desenvolver. Mas essa daqui desenvolve mais rápido. Essa daqui em torno de uns 2 meses já é o suficiente para ela chegar nesse tamanho aqui. Então ela fica bem bonitinha. Observe que as folhinhas são bem tortinhas, ó. Ela é bem linda. Topsy-turvy também é bem comum você encontrar no mercado. Tá? Tem esses aqui também, gente. Olha que gracinha. Parece um monte de matinho. Matinho não, salguinha, né? Olha. Isso aqui acho que eu já vi em algum lugar. Passando assim na rua. Muito chique. Olha essa, parece um monte de boca de jacaré. Que doideira. Aqui, pessoal. Boca de jacaré. É, quando eu falo sobre a poda, né, eu me refiro a isso aqui, ó. Essa daqui é uma Echeveria, que não é muito comum a gente encontrar no mercado, ela é até mais rara um pouco. Essa daqui é a Echeveria Lola. Ela é linda, olha que roseta perfeita. E aí, como ela chegou do ambiente que eu comprei, eu não fico com o substrato que ela vem. Então eu prefiro jogar fora o substrato e colocar o meu. Só que a raiz, ela pode sofrer um pouco. Então, para não acontecer isso, eu podo ele e aí dou um tempo para que ele desenvolva a raiz. Você pode perceber que já desenvolveu bastante a raiz dela, a raiz nova. Então ele não vai sofrer tanto agora quando eu for colocar no meu substrato, para que ele também se adeque a esse substrato diferente, porque ele estava em um substrato e agora está indo para um outro substrato. E como minha irmã comentou sobre o substrato, né, gente, o que é? Eu já usei substrato comprado pronto, né, aquele substrato assim, substrato para suculentas, cactos suculentos. Pronto, eu já utilizei, mas hoje eu mesmo faço meu substrato. Eu faço o substrato da receita da Lin Suculin. Ela me conhece de Instagram, da gente de falar assim, mandar mensagem, mas assim, não a conheço pessoalmente. Ela é de Brasília, olha só, né, gente, no Rio de Janeiro. E assim, é claro que o clima é diferente, mas eu fiz uma adaptação para o meu clima, que como o clima daqui do Rio de Janeiro é mais úmido e bem quente, então eu precisei fazer umas modificações na receita do substrato dela. Mas ela utiliza carvão, casca de arroz carbonizada, perlita e pó de coco. Então eu uso as proporções, que um dia a gente faz um vídeo sobre, se for o caso, mas eu uso umas proporções que pra mim funcionou. Então, como eu tenho o costume de fazer a troca do substrato em 6 em 6 meses, claro que para alguns pode ser muito caro, mas é o cultivo de cada um, tá? Tem momentos que dá para eu fazer, tem momentos que não. Então eu vejo também muito como que a planta está, se ela está bem. Tem plantas que são mais resistentes, então eu não preciso trocar, mas tem outras que são mais delicadas. E eu sei que quando muda as estações, por exemplo, agora a gente está saindo do verão e vai entrar no outono. Então, o substrato que estava no verão, as minhas plantas que estavam nesse substrato no verão, eles têm uma quantidade de pó de coco pequena, porque o pó de coco é bem úmido, então retém mais água, então eu preciso evitar. Chove
chove muito. Chove muito. Meu Deus. Meu Deus. Aí, como eu estava dizendo, pessoal, o substrato que eu utilizo no verão, ele contém pouco pó de coco. E eu utilizo também uma forragem, como vocês observaram aqui, com mais presença de carvão, porque o carvão ele é antifúngico. Então, poxa, calor e umidade, logo há uma probabilidade de haver a proliferação dos fungos. Então, eu prefiro colocar dessa forma. É claro que tem planta que se adapta a isso, tem planta que não. Tem planta que não pode ficar muito próximo, as folhas não podem ficar muito próximas do carvão, porque o carvão também aquece demais. Então aí tem toda uma técnicazinha aí. Essa daí já é um exemplo dessa que eu acabei de citar, é a da momoca, né? Ou mandala citrus, como alguns conhecem também. Ela já é uma planta que ela sente muito se tiver muito próxima, se o substrato estiver muito próximo ali o carvão, tá? Então, enfim, no outono agora com a troca do outono, eu vou ter que mudar um pouco o substrato deles e acrescentar um pouco mais de pó de coco, porque nesse período do outono chove menos. Então, se chove menos, logo o ambiente está mais seco e aí as plantas elas sentem também nesse período. Mas eu acredito, gente, que o outono é a estação mais bonita para as suculentas, porque elas ficam lindíssimas, coloridas, sabe? Nós temos menos problemas com pragas nesse período, então é maravilhoso. Um dia a gente também faz um vídeo sobre pragas, para o pessoal saber que as plantas sofrem com as pragas, gente. Não é só o seu vizinho. Não. As plantas também sofrem. As plantas também sofrem. Então, são dicas de cultivo que eu acho que a gente está aqui tentando tentar resumir muito. E para trazer para quem também não conhece, tá querendo aprender agora sobre essas gente, plantinhas, né? Eu era a pessoa que achava que não tinha mão boa para planta. Eu achava que eu matava, era assassina, não tinha capacidade nenhuma de cultivar. Eu tô passada, chocada. Meu Deus. Jesus. E, enfim, para outro dia a gente conversa sobre isso. Mas aí, ó, pra quem não tinha prática, até que fluiu bem aqui o mercado. Pretende vender? Pretendo. Por enquanto, eu estou arrumando, né, o meu catálogo, arrumando as plantas, né, assim, a questão que eu comentei agora, por exemplo, acerca do sombrite, preciso colocar o sombrite para essas plantas ficarem no sol, porque senão elas ficam tortinhas. E aí a clientela olha para aquela plantinha tortinha e não dá muita bola, mas depois ela muda a sua forma novamente. Olha só o exemplo dessa aqui. Essa aqui é uma Echeveria Afterglow. Ela também não é comum de você encontrar no mercado, assim, no supermercado, enfim, assim, fácil não. Você encontra, assim, lojas específicas, né, já tá anoitecendo, gente, a gente tem que falar mais rápido. Então, assim, você consegue achar essa planta aqui em horticulturas, né, em hortos, como eu tô dizendo aqui, ou até mesmo em Olambra, em São Paulo, ou outros hortos que tem, que você consegue ver, adquirir mais facilidade. Mas assim, no supermercado já é mais difícil, porque essa planta aqui, ela é considerada intermediária, né, a forma de cultivo. E observem que ela tá com algumas folhas para baixo, ó, ela tá bem durinha para baixo, porque ela pegou pouquíssimo sol, gente. E ela é uma planta de muito sol. Então a planta, ela sente logo, ó, viram que ela tá meio tortinha, assim, voltada para cá, por causa do sol. E tá com as folhinhas bem para baixo, mas isso não significa que ela está doente. O que está faltando para ela aqui é um bronze. sol. Isso aí. Ela quer um bronze, dá um bronze pra ela. Vem cá, tu já foi na... Como é que é o nome daquele negócio? Esqueci, qual é o nome daquele vídeo? Qual? Tem lugar que só tem planta. O
já fui, né, próximo onde eu moro. Próximo que eu me refiro, assim, gente, é 1h30 mais ou menos de distância. Mas assim, comparando com Olambra, que é em São Paulo, né, gente, a distância é curta, muito curta, né, enfim. Jardim Botânico, né? Não, Jardim Botânico tem... Jardim Botânico é Eu lindo, nunca fui gente. não, gente, mas será que tem essas plantinhas Jardim lá? Botânico tem uma área do Jardim Botânico que é chamada de cactário. Eles Mas não têm pode pegar não, né? cactário. Não, dá vontade, mas não pode. Não pode pegar mudinha. Mas lá tem várias, gente. Ouviu, tem né, várias mãe? cactos imensos, lindíssimos. Inclusive, quem conhece o Guido Horta, ele é um biólogo que trabalha também com suculentas e cactos. Ele também foi lá, ele é de Minas Gerais, né? Mas foi convidado pelo Jardim Botânico para poder falar um pouco e olhar lá, entendeu? Revitalizar com o substrato dele, que ele também vende. Ele tem uma receita de substrato próprio, então ele vende, enfim. E é a Terral Pro Suculentas, não sei se vocês já ouviram falar. E ele foi lá e é muito lindo, gente. Eu já fui no Jardim Botânico, já fui lá e é lindo demais. Mas assim, quando eu tava me referindo aqui a Ira, um lugar que é próximo da cidade, é um lugar que revende, né, suculentas, que reproduz, né? Na internet também tem, não tem? Não, Tem você mesmo consegue revenda também. ver, sim. Só que você entrar num lugar e você ver aquele monte, é diferente, Escolher, né? né? O Outra tato, você coisa. olhar. Gente, essa daqui, que é a última que eu vou mostrar, não sei se minha irmã mostrou aqui. Ela parece até assim, como é que eu vou dizer? Eu olho pra ela, eu lembro de praia, sabe? Ela é linda e ela não pode pegar sol direto. Não pode, porque senão ela seca os caulezinhos e não consegue se desenvolver direito. Então ela pega assim o sol direto, mas do horário da manhã. Tipo, de 7 até no máximo umas 9 horas da manhã, e ela fica assim, show. Não fica feia, fica linda, se reproduz bem, tá vendo? Gosta de bastante umidade também. Porque a gente às vezes pensa que suculento não gosta de água, né? Poxa, Eu não gosto. tadinha da bichinha. Tadinha demais. Pessoal, tem um monte de planta aqui, não são todas que nós mostramos, eu tenho Com certeza muitas fica pra próxima, a espécies gente mostra. mesmo. Muitas mesmo, gente, você não tem noção. Até cactos, tá? Mas aí a gente deixa para um outro dia. Pra vocês poderem conhecer, olha Ficando só. já quase da cor da noite, já que eu quase não tô aparecendo no Pois vídeo. é, gente, e no sol não tinha condições, pessoal, muito calor, muito quente. Não dava. E eu também já não tô aguentando muito ficar no sol. Ofegante, vocês devem ter percebido pela minha fala, porque quando a gente tá grávida, a gente fica, né? Ofegante. Enfim, ofegante. E aí fica difícil. Mas Então tá, é isso, gente. galera. Esse foi o um vídeo de prazer. hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou e quer mais vídeos como esse, por favor, comenta aí, deixe seu like e partiu. Isso aí, gente, ó. Jadezinho pra encerrar, jade mínima, que é a planta conhecida como planta da fortuna. Não sei se Muito vai dar bom, pra olhar, ó. Bora. Prosperidade Mas 2023. isso aí. Top. Fui! Beijo.